nome é Caroline Westerkamp e eu sou moradora aqui de Navegantes. Todas as semanas a gente vai mostrar para você um pouco sobre a cultura aqui da nossa cidade. E a gente começa com o quadro Dengo Dengo. É um espaço onde a gente abre as câmeras para o artista navegantino mostrar o seu trabalho e um pouco dos seus ideais. Meu nome é Gustavo Barbosa, sou formado em design gráfico pela Univale, primeira turma de design gráfico da Univale, e na minha área sou voltado para ilustração, então sempre desenhei desde pequeno. E quando eu fui terminando a minha faculdade, aí eu fui vendo realmente que eu queria seguir para a parte da ilustração. Que é o que eu sempre gostei, então não tem Isso. como... Quando tu fala que tu sempre gostou, na tua infância, tu já desenhava? Sempre desenhei, sempre minha mãe incentivou desde pequeno. Então ela via que eu tinha coordenação para coisa, porque minha mãe é artista plástica e arquiteta, então ela já via que eu tinha o jeito para coisa, o traço era simples, ela viu que eu tinha coordenação e ela foi me ensinando. E aquilo foi desenvolvendo, e aí lá com 6, 7 anos de idade já desenhava minhas capas de caderno. E aí eu queria fazer minhas capas de caderno. E aí entrei na faculdade, porque sempre gostei da parte do computador, sempre vivi na frente do computador, sempre. Então, desde pequeno na frente do computador. Desde pequeno, introduzido com 13, 14 anos, né? Hoje com 4 anos de idade já está na frente do computador, no tablet. E aí dentro da faculdade, como existia dentro de cada semestre uma aula de ilustração, aí aquilo começou a voltar. Aí fui voltando, fui pegando gosto de volta. E depois de um tempo, não tem tanto incentivo assim, né? Modo familiar, todo mundo fala, que bonitinho, ele desenha, que legal. Mas não tem assim é fraco a exposição dessa área de ilustração como profissão. Exatamente. É muito fraco. O Estúdio Drop era focado na excelência do design. A gente queria fazer uma coisa diferente do que fosse o marqueteiro, ou o publicitário, ou uma agência simples. Seria a gente queria uma coisa, a gente queria trabalhar o conceito do design, que a gente aprendeu e disse, não, vamos aplicar. E aí dentro do nosso escritório tinha ilustração. Então fiz alguns trabalhos, fiz bastante trabalhos voltados para ilustração. Mas o que eu queria no meu tempo vago eu não estava conseguindo. Então, além de trabalhar com o escritório, eu trabalho com meu pai, tudo. E aí decidi caracterizar como um hobby. Então, como é que surgiu a ideia de tu montar essa página agora? Então, aí um dos grandes problemas quando tu tá na rede social é tu misturar o teu perfil pessoal com as tuas coisas, colocar lá as tuas ilustrações. Porque daí Facebook é uma timeline gigantesca, onde todo mundo posta o que dá na telha, e aí o que tu quer mostrar, que é teus desenhos, o que tu quer que seja visto, não aparece. Então aí eu fui pesquisando, eu já seguia alguns ilustradores, já tinha contato com alguns ilustradores, que eu fiz curso também, eu fiz curso estrangeiro, de ilustração para a área digital, né? E aí eu vou montar então uma página para mim, porque daí eu acabo com botar no pessoal e vou ter uma coisa mais profissional, né? E aí onde fica tudo lá, guardadinho, as ilustrações, o dia a dia, às vezes no tempo vago, eu tenho um Moleskine, então... eu queria que tu explicasse também qual é o processo de produção, como é que funciona. Então... eu tô com uma ideia hoje de desenhar um super-herói. Isso, aí vou desenhar um super-herói. Minha base, como eu tenho curso de ilustração acadêmica, então eu uso muita referência. Então tudo pra mim é referência. Pegar uma foto, pegar um objeto, tudo eu tenho que pesquisar. Fazer a pesquisa anterior. Pra ver como o objeto se comporta. Eu não gosto de desenhar de qualquer jeito. Então eu gosto de representar ele fielmente. Então, eu faço a pesquisa. Jogo lá e começo a rabiscar. Eu vou desenhando, vai saindo alguma coisa. Aí às vezes eu faço no papel. Muitas vezes, com a falta de tempo que eu tenho, eu já vou direto pro digital. Tu vai pra qual programa? Photoshop. Trabalho no Photoshop, que é onde eu conheci na faculdade. E lá tu faz o desenho. Isso, lá eu vou desenhando, usando a mesa digitalizadora, vou desenhando ele, isso. E vai saindo as ideias. Bom que não suja, não faz nada, apaga, já não sai uma poeirinha, não sai nada. Ela não gostou do desenho, dá um delete e assim vai. Mas eu não abandono o meu tradicional. Tem um Moleskine, onde tem todos os meus desenhos lá, que eu fico horas. Sempre
treinando e não perdendo as minhas técnicas, né? Porque também eu uso no digital, não deixo de usar. Tudo aquilo que eu aprendi tá lá, eu aplico da mesma forma. Tu deixou um pouco de lado a ilustração, hoje tu trabalha ele mais como um hobby, assim, mas é possível ganhar dinheiro desenhando? É possível. Por exemplo, quem tem talento em casa, que tem a habilidade de desenhar e tal, e não, vou virar artista, não vou porque não vou ganhar dinheiro. Não, se ganha. É bem selecionado. Então hoje eu tô com 2 trabalhos trabalhando, fazendo 2 projetos. Eu escolhi fazer isso porque é rentável, se tu for analisar. É caro o investimento. É caro o investimento. Hoje o material que tu vai comprar, se tu for montar hoje, que é um estúdio barato, quer dizer pequeno, né, no caso, barato não é. Hoje uns 10 mil tu gasta pra ter uma coisa legal assim. Mas isso então, é computador, dentro mesa... do computador, a mesa digitalizadora, uma impressora com scanner, uma máquina fotográfica, às vezes tu quer, sabe, usar o ser humano como referência, porque tem muitos ilustradores que não usam a fotografia que está lá no Google, por exemplo. Eles gostam de pegar a pessoa, chama lá, tem um estúdio com luz, e faz a fotografia e monta desse jeito, entendeu? Por ilustradores assim no Brasil. Tem uma boa referência que vem da infância, que é Maurício Souza. Que esse não tem nem como, né? Esse é o desenho que tu me perguntou que teve algum que tu nunca conseguiu desenhar. A Turma da Mônica, isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como. É só o Maurício Souza que consegue fazer isso. É muito difícil, porque é um traço único. É dele aquele traço. Então é esse que é o difícil. Quando o ilustrador chega nesse momento, ele é top de linha. Então o traço é dele e não tem como ser copiado. Não tem como ser copiado. No mundo digital tem o Thiago Roisel, que eu acho top de linha. Quais desenhos assim? Algum famoso, não? Não, ele é da publicidade. É de publicidade. Ele trabalha em São Paulo, ele tem um estúdio lá, só não lembro o nome, mas depois eu posso transmitir. Ele é muito fera, cara, muito demais, assim, já tive contato com ele. Vou fazer design gráfico, vou desenhar, você desenhista. Não, existe, claro que existe. Porque... Mais da família ou mais dos outros? Não, da família. Dos outros sempre pô, que legal, que massa, cara, isso aí, vá. Mas a família... a família fica meio assim, né, pô, tem empresa do teu pai, tá fazendo design gráfico, eu não gosto de fazer, não tem... E aí? Vou fazer administração, vou ficar lá gastando horas lá dentro da faculdade pra não aprender nada, ficar lendo um monte de livro lá, pô, eu não tinha nem livro na faculdade do design gráfico, não precisava, era um pendrive só, vê que coisa legal. Mas aconteceu. Hoje em dia, quando olham assim, os trabalhos que eu faço, pô, né, tenho orgulho, né? Mas ainda é orgulho de mãe, isso aí não conta muito não, é orgulho de mãe. Mas tem o feedback das outras pessoas, assim, é bem legal. Já sou exemplo, então, tipo, tem gente que já... A internet não espera ninguém morrer, não precisa morrer, um artista plástico morrer para ser reconhecido. Tu já tá vivo, tu já é reconhecido. Já é reconhecido. É rápido, então é bem legal, assim. Tá, uma paixão. Minha mulher. Um sonho. Um grande ilustrador. Um medo. Não ser um grande ilustrador. Uma mania. Vixe, várias. Chatice. Eu sou meio chato, assim. Queria que tu descrevesse o Guga. Guga por Guga. Um cara tímido, um pouco. Bem extrovertido, mas é um contrassenso. Tem uma coisa ali, tem uma explicação. Divertido. Gosto de conversar. Assuntos sérios também. Tocar música. Desenhar. Assim, tem muita... Tu é daqui de Navegantes, tu teve bastante contato com o mar, com a praia. Sim. Tu viveria longe do mar? Não consigo, porque eu já peguei onda também, né? Então não dá. Tem uma coisa não, próxima, tá colado, quem tá colado. mora... Não dá. O que a ilustração representa na tua vida? É uma segunda parte da minha alma, na verdade, né? Então, o que eu gosto de representar, eu jogo no papel, eu jogo no computador. A ilustração pra mim é tudo, né? É minha segunda noiva, na verdade. Essa tá mais tempo comigo. Tá bem mais tempo. Eu chamo agora o Gabriel Cotruneu, que vai dar dicas culturais de cinema, literatura e música pra você. E as dicas dessa semana estão no mínimo engraçadas, olha só.
Em Minha Mãe é uma Peça, Dona Hermínia é uma mulher de meia idade divorciada do marido que a trocou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela não larga do pé de seus filhos Marcelina e Juliano, sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Para rir lendo, confira só a dica de leitura. Neste mistério de perguntas cretinas, por incrível que pareça, o primeiro livro de Milor Fernandes, ilustrado pelo parceiro Jaguar, a brincadeira com o duplo sentido das palavras se transforma em arte. Direto do Túnel do Tempo, uma banda que deixou saudades. Mamonas Assassinas foi a banda brasileira de rock crônico formada em Guarulhos em 1990. Inicialmente tinha o nome de Utopia. O som era a mistura de punk rock com influências do forró, o brega, pagode, música mexicana e o reggae. Porém, em 1996, no auge da carreira, a banda foi vítima de um acidente aéreo na Serra da Cantareira, ocasionando a morte de todos os integrantes. Semana que vem tem mais dica cultural, não perca! Prepare sua carga para cruzar os mares e faça da Rogério Filipe o seu porto seguro. Parceira indispensável, a Rogério Filipe foi fundada em 1965 pelos irmãos Rogério e Jair Filipe. Até assumir o nome que leva hoje e alcançar sua plena estabilidade como uma empresa de logística de transporte e armazenagem de mercadorias, a Rogério Filipe trilhou um caminho de mudanças, porém com passos seguros. Cresceu sempre investindo na capacitação profissional e infraestrutura para oferecer o que há de mais seguro no ramo de logística de importação e exportação. Recentemente, o sistema Redex foi incorporado ao seu terminal em Itajaí. E hoje estamos aqui, todos juntos, para comemorar este novo momento. Com este recurso e uma estrutura completa, a carga de seus clientes terá o suporte necessário para a sua comercialização internacional. Tudo isso com a mais moderna tecnologia para atender às necessidades específicas de cada cliente e cumprir as exigências do setor. Faça sua empresa navegar em um mar de possibilidade. Rogério Filipe, armazenando qualidade. Nós garantimos a filmagem do seu evento, entre eles casamentos, aniversários, formaturas, palestras e projetos sociais. Produzimos também vídeos que registram o seu trabalho, como espetáculos, shows musicais, peças de teatro e projetos culturais. A Navetrine oferece a produção de documentários, making-off e vídeos presente, quando você e seus amigos gravam depoimentos homenageando alguém. Entre em contato 9605-5606. Semanalmente ele escreve no melhor jornal de navegantes. Aqui no Navetrine, ele fala. Olá! Hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Melhor dizendo, insegurança pública. Segundo dados da ONU, para você exercer segurança pública, será necessário um policial para cada 250 habitantes. Na área do 25º Batalhão de Polícia Militar, com sede na cidade de Navegantes, nós temos a primeira companhia de polícia, que é exatamente a que cuida do policiamento da nossa cidade. Nós hoje temos pouco mais de 60 policiais atuando. Pensando que Navegantes tem uma população já entre 65 e 70 mil habitantes, nós estamos falando de um policial para cada mil e poucos habitantes. Nunca conseguiremos exercer segurança pública faltando efetivo, faltando a base, faltando o policial na rua, a polícia comunitária, os conselhos de segurança. A cidade engatinha ainda no que tange aos conselhos de segurança. A população precisa participar, porque nós vivemos um momento em que os bandidos estão soltos e a população cada vez mais presa. Basta você olha o seu vizinho, a casa do seu vizinho, a sua casa. Provavelmente você vai ver uma cerca elétrica, um muro alto, grades, caco de vidro. Nós vivemos agora, recentemente, na temporada de verão, um crescimento exorbitante no número de carros roubados, assaltos à mão armada, furtos à residência. Então,
Se nós não tivermos um efetivo policial, são homens na rua, inteligência, não adianta a polícia civil e a polícia militar trabalhar de forma desordenada. Nosso conjunto de leis está totalmente desatualizado, não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Não adianta hoje o nosso menor, a impunidade exatamente em função da maioridade penal. Eu não estou aqui querendo discutir se devemos ou não reduzir, eu estou dizendo que isso gera impunidade. Hoje um policial prende um menor em um ato delituoso, esse menor chega em casa antes que o policial possa preencher toda a documentação desse boletim de ocorrência, antes que ele possa terminar essa ocorrência. Enquanto isso, o outro menor já está cometendo outro delito em outro ponto da cidade. Então esse menor vê o pai saindo para trabalhar de manhã, chegando altas horas da noite, a mãe, o pai, e quando ele quer alguma coisa, quando ele quer um presente, quando ele quer uma roupa, quando ele quer um brinquedo, ele não tem. Enquanto ele vê o traficante com um tênis de R$700 no pé, de R$800 no pé, muito maior do que o nosso salário mínimo. Então a segurança pública ela precisa ser exercida com inteligência. Todos somos chamados a participar desse debate. O que nos sobra em qualidade nos quadros da Polícia Civil e Militar, falta em efetivo. Precisamos de homens, precisamos de aparelhamento, precisamos de viaturas, mas agora precisamos de educação, precisamos saber qual parte cabe a cada um de nós no que diz respeito à segurança pública. E cada um tem que fazer a sua parte. Vamos lá. Essa semana temos o prazer de receber essa representante do Boi de Mamão aqui de Navegantes, a Olívia. Tudo bem, Olívia? Tudo bem. Olívia, conta pra gente como surgiu a ideia do Boi de Mamão. Na verdade, a família, né, toda foi meio que inspirado pela minha mãe. Que ela sempre houve essa cobrança. Meu pai participava do grupo do Boi de Mamão e ela sempre houve essa cobrança na família de a gente trabalhar com resgate, porque já estava se perdendo. Hoje a gente é o único da região, né, onde ela cobrava que a gente trabalhasse, que a gente montasse. Ela tirou parte do salário dela de pensionista, né, do INSS, e colocou no projeto, comprou todo o material, e daí a gente começou a confeccionar os bonecos e fazer as apresentações. Quantos integrantes fazem parte do grupo? Hoje a gente está com 20 integrantes. A gente trabalha, na verdade, com ação social, né? Esse resgate da cultura é permeado pela ação social. A gente leva nas escolas todo esse enredo, né, para contar a história do Boi de Mamão, o que é, né, para as crianças hoje estar conhecendo, né, a história do Boi de Mamão e ser valorizada, né? A gente está percebendo que está se perdendo no tempo. Então a gente trabalha com todas essas histórias na escola, nos bairros, né, nas festividades. Todo esse enredo a gente leva para as comunidades para estar conhecendo de fato a história do Boi de Mamão. Como funciona a confecção dos bonecos? A gente faz meio que uma oficina, né? Eu junto com as minhas irmãs, a Bel e a Cida, a gente faz as roupas e passa isso também para as crianças, que eles participem também na montagem, né? Desde a estrutura dos bonecos, a montagem dos ferros, né? A gente tem o Gino que participa com a gente, os meus irmãos. E nós ficamos com a parte de costura, de colagem, toda essa técnica artística acaba envolvendo não só, né, na apresentação em si, mas toda essa parte artística de montagem e execução dos bonecos. Eles também participam da execução musicais, do teatral, quem é que todo faz o processo, essa parte? todo o processo. A gente tem o privilégio de ter meio uma família de artistas, né? A irmã Cida faz os versos, eu faço já estou até cansada de ir para elas, mas eu faço as apresentações, né? A Bel carrega com a gente. A gente, além do Boi de Mamão, a gente também trabalha com carnaval. Aí a gente tem quem faça o samba, enredo, né? Compositor, músico.
a gente tem todo o instrumento na família e acaba envolvendo a família toda para estar fazendo todo o processo. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram desde o início? Na verdade, de quanto tempo tem o grupo? Ó, a gente começou em 2001, né? Por essa cobrança da mãe, que você tem que fazer, a gente acabou fazendo a vontade dela, né? Como presente, na época, a primeira apresentação foi em maio, era um presente para ela. E a partir daí, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia, me formei em 2009. Eu levei todo o meu TCC para eu levei essa prática que eu tinha, né, para a teoria, para formar para poder entender mesmo em si e poder entender o que eu estou falando, né? Poder perceber que a nossa cor do cabelo, a nossa cor da pele, os nossos olhos, a forma do nosso pescado, a construção dos barcos, de onde vieram, nessa cultura açoriana enraizada, né, na nossa cidade, e justificar o que significa o boi de mamão para a nossa região. E a partir daí eu fiz o projeto para a faculdade, fui premiada pelo Ministério da Cultura através do prêmio Humberto de Maracanã. Hoje ele é reconhecido nacionalmente, e só daí então é que o município de Navegantes reconheceu o boi de mamão. E hoje a gente foi premiado pelo Fundo de Cultura, né? Acho que a maior dificuldade foi essa, além da financeira, né, de a gente ter que tirar aquela partezinha da mãe, e a gente tá botando o dinheirinho da gente para manutenção, que é constante. Né? A gente tem que estar o ano todo arrumando os bonecos. Eu acho que a maior dificuldade foi essa, assim, ser reconhecido para poder ser valorizado. A gente era conhecido lá no governo federal, e aqui na nossa cidade a gente levou um bom tempo até isso acontecer. E onde vocês se apresentam? A gente se apresenta em todos os espaços livres, escolas, festividades religiosas, festas municipais. Em todo o espaço onde a gente pode estar levando a história do boi de mamão, a gente está fazendo. E poder erradicar mesmo a escola como esse polo cultural, né, de cultura, levar para as crianças de onde vem o boi de mamão, o que é. Porque hoje a gente percebe que no folclore eles trabalham, que é importante também, né, da região do Nordeste, e também que possa ser levada nossa, né? Porque o boi de mamão, que importância ele tem no nosso estado? Eu acho que essa é uma das maiores preocupações da nossa. É poder perpetuar mesmo, assim, para ter a consciência de que se a gente tem um presente, foi porque o passado foi responsável o suficiente para promover o que a gente vai ter no futuro, né? E que essa identidade folclórica a gente não pode perder assim. Resgatar a história e a memória da nossa cidade também faz parte da nossa cultura. Por isso, o quadro de História com a Ângela começa agora. Em programas anteriores, a gente conversou com a dona Vera Storck, que foi por muito tempo diretora do Arquivo Histórico, trabalhou no Arquivo Histórico de Itajaí, no Centro de Documentação e Memória Histórica. E a gente levantou uma discussão sobre a questão de repatriar ou não repatriar acervos. No caso, se Navegantes tivesse uma instituição para salvaguarda de arquivo de materiais documentais, fotográficos, coisas de Navegantes que estão dentro do Arquivo Histórico de Itajaí. No caso, você como trabalha no Museu Histórico de Itajaí há muitos anos, trabalha diretamente com acervo, haveria essa possibilidade de repatriar esse acervo para Navegantes, caso houvesse alguma possibilidade de salvaguarda, ou ter algum tipo de empréstimo, comodato, ou poderia ser feito alguma coisa em relação a isso, para esses objetos? Na realidade, os museus geralmente são formados dentro de um processo de retirada dos acervos dos seus espaços naturais. Grandes museus do mundo, Louvre, Museu Britânico, Hermitage, Museu do Prado, são todos museus formados através da pilhagem. E a pilhagem através de guerra, a pilhagem através da coleta indevida, e que durante anos esses museus foram formados nesse processo. Pós-Segunda Guerra Mundial, com a emancipação de vários países no mundo, esses processos de peças que foram retiradas do seu contexto natural, eles estão sendo repensados. Várias nações ditas em desenvolvimento requerem seus objetos de volta. O Egito, a Grécia,
a Turquia, países como a Alemanha, países como a França e a Inglaterra são muito reticentes na retirada desses objetos. Por quê? Imagine se todos os países do mundo desejam tirar as peças do Louvre. O Louvre fecha, o Louvre deixa de existir. Só que existem também processos que foram criados dentro dos comitês internacionais, que é o ICO, Comitê Internacional de Museus, que fala sobre a questão do Código de Ética de Aquisições. O que é isso? O Código de Ética de Aquisições é como se fosse passar uma régua em todos os processos anteriores de coleta indevida de acervos. Então, os museus têm que obedecer certas normativas internacionais. Mesmo ou não aderidos ao ICO, é prudente seguir essas normativas. Por quê? Para não criar dúvidas sobre os acervos salvaguardados nas instituições. A gente pensa, o Museu Histórico Itajaí, ou os museus da cidade de Itajaí, eles são museus que foram formados dentro de uma lógica que a cidade de Itajaí era muito mais alargada. Navegantes, geograficamente, pertencia a Itajaí, Ilhota pertencia a Itajaí, outros municípios, como no caso, aqui ao lado, Luiz Alves, pertencia a Itajaí, então eram municípios que o município de Itajaí era muito maior. Então, por consequência, seu território, sua história era muito maior. Então, que é o que eu digo, Navegantes de Itajaí tem histórias, mas são histórias que se entrelaçam. Uma dentro de Itajaí e outra fora do município de Itajaí. Contudo, essa questão do repatriamento é uma questão que é muito discutida dentro dos museus e é muito complexa. Por exemplo, a Alemanha está devolvendo para a Turquia certos objetos para esse país que foram coletados de forma irregular, como foi para a Indonésia, também está repatriando, que a palavra é essa, repatriando acervos. Mas, ao mesmo tempo, Itajaí requer acervos que estão em Florianópolis, que pertencem aos sambaquis daqui, que, por lei, deveriam estar aqui no caso, mas não estão por causa que, devido a várias situações que, desde que Itajaí não tinha condições de acervos. Como também Itajaí requer acervo, tem cidades que requerem acervos de Itajaí, que Navegantes já teve algum tempo atrás requerendo acervos da cidade de Itajaí. A discussão é aberta, não quer dizer que isso não é impossível. Não é impossível, desde que se tenha uma instituição museológica capaz de preservar esses acervos ou instituições capazes de salvaguardar esse patrimônio. Entretanto, a cidade se construiu desse processo, como no caso, em países como a Alemanha devolveu para a Indonésia um conjunto de crânios que era pertencente àquele país, que foram enterrados para os seus ancestrais daquele país. Então, ou seja, existem casos, mas a forma como isso se construiu depende muito da interpretação de como esse acervo chegou, de como esse acervo veio e a valoração disso na sociedade que ela irá. Também não adianta nada tirar de um espaço que está sendo preservado para depois se perder, como o Louvre, o Museu Britânico falam, não existiria esse patrimônio se não fôssemos nós a preservar. Então, tem esse diálogo, esse debate que vai ser eterno dentro da área de museus. O Navetrine Cultural é um projeto da Lei de Incentivo à Cultura de Navegantes, produzido pela Fundação Cultural da cidade. Se você quer saber um pouco mais sobre este e outros projetos culturais, acesse o site abaixo. Um grande beijo e até semana que vem.